Olá, seja bem-vindo a mais um programa Coffee Time. E hoje nós estamos falando sobre uma mulher maravilhosa. Dando continuidade à nossa série, As Mulheres da Bíblia. Nós estamos falando sobre quem, Rose? Nós estamos falando sobre a rainha da Pérsia. Esther, uma mulher maravilhosa, temos aprendido muito com ela e vamos continuar. Sabemos que no livro de Esther, essa menina era uma órfã, foi criada por seu primo, ela tinha tudo para se sentir inferior às outras mulheres, porque ela não tinha a influência, ela não foi criada por uma mulher. Eu tinha uma família convencional. Não tinha uma família normal, como se diz, né? E ela tinha tudo para ser revoltada, mas não. Ela não se revoltou, ela não tinha tristeza. Por quê? Ela tinha um único Deus. Ela servia ao Deus Todo-Poderoso. E com essa qualidade de ela estar servindo a esse Deus poderoso, fez com que ela subisse, com que ela cada vez mais fosse uma mulher, aos olhos de Deus, maravilhosa. Né? Essa história de Esther nos conta que ela, criada por Mordecai, e conta que o rei naquela época, o rei Assuero, convidou a esposa para vir participar de um banquete, de uma festa, e essa esposa falou não, que ela não ia participar. Ela não participando, houve um tumulto no reino, falar assim, onde já se viu a esposa não participar a rainha não... Se a rainha não se porta bem, imagina as outras mulheres. Isso, e daí ficaram pensando, e agora, se ela fizer isso, todas as mulheres vão querer fazer a mesma coisa? E o rei foi e conversou com seus conselheiros, e os conselheiros aconselharam esse rei a fazer um concurso de beleza para escolher uma nova rainha para o rei e para o reinado ali. E eu achei maravilhoso, porque eles fizeram um concurso de beleza. Você acredita que tem concurso? Tem Miss Universo na Bíblia? Na Bíblia tem tudo, né? Na Bíblia tem tudo. E fizeram um concurso para escolher a mais bela, as belas e formosas mulheres do reino. E entre essas belas e formosas estava essa menina chamada Esther. Não sei a idade dela, mas era uma jovem. Bela, formosa e virgem. E foi levada diante do rei. Essa menina foi levada diante do rei. E nós vimos que uma das qualidades de Esther era o único Deus. A segunda qualidade dela que eu coloquei aqui, ela tinha um foco positivo. Né? E o copo meio cheio. Um copo. Você está vendo um copo cheio ou um copo pela metade? Você está vendo um copo pela metade ou você está vendo um copo cheio? Então ela tinha um foco, um sentido positivo. Ela não ficava olhando o negativo. Ela não ficou olhando o que não deu certo. Até porque pensa no ambiente do concurso de beleza. A hostilidade, a competição. Com certeza, uma queria passar a perna na outra. Imagina um monte de mulheres lindas, maravilhosas, mas também tinha uma língua, né, aquelas mulheres. E a competição, passar a perna na outra. Isso, imagina. E ela, como nós já vimos na primeira parte, ela tinha tudo para se sentir inferior a elas, mas não. Por que ela não se sentia inferior? Porque ela tinha o Deus único. Ela sabia em quem ela cria. Ela sabia que ela estava ali por um propósito. Ela podia não entender ainda, né? Mas quando a gente reconhece esse Deus único, a gente sabe que é Ele que confere valor e significado à nossa vida. Então não são as circunstâncias que definiam quem ela era, mas Deus. Então, ela podia, eu sou a vítima porque eu não tinha pai, eu não tinha mãe, eu não fui criada. Não, ela não olhou o lado negativo, ela olhava o lado positivo. Qual era o lado positivo? Eu fui criada pelo meu primo Mordecai. Glória a Deus por isso. E ela se sentia grata por isso. Então, minha amada, minha irmã, Ali, preste atenção, não olhe o ruim. Não fale do ruim, tá difícil. Tá difícil, meu marido é uma coisa. Não olhe a coisa do marido. Olhe a beleza de Deus. Que bom que tem um marido para olhar por ele. Olha aí. Rose, eu preciso lavar tanta roupa. Glória a Deus, porque você tem roupa para lavar. Casa para limpar. Casa para limpar.
trabalho para trabalhar. Né? Fique feliz, fique contente. E Esther não olhava o ruim, não olhava o problema. Então não olhe. Ah, Rose, mas você não sabe que a enfermidade que eu estou sofrendo. Não veja a enfermidade, veja aquilo que Jesus, o único Deus, já fez por você. E receba. Diz que todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças já foram levadas por Ele, já acabaram. Não olhe mais o negativo, olhe o positivo. E essa era outra qualidade de Esther. Então ela olhava e sabia que tinha um Deus único, um Deus em quem ela cria. E a segunda, ela olhava o positivo, ela olhava as coisas boas. Quais são as coisas boas que nós temos hoje? A palavra de Deus. Leia a Bíblia, leia a palavra de Deus, veja os versículos, o que ele tem que ele diz a respeito de você. Ele diz assim que as nossas mãos, quando nós impomos as nossas mãos, elas têm capacidade de curar. Amém. Os nossos olhos, quando nós olhamos, nós temos a capacidade de abençoar outra pessoa. Vê como Deus está vendo aquela pessoa. Como Deus está vendo, olhe para a pessoa, abençoe. Nossa boca, com um sorriso, você pode abençoar as pessoas. Fala palavras de vida. Fala. Se não tem nada de bom para falar, não fale. Seja sábia. E essa Esther, essa mulher maravilhosa, ela olhava o positivo. Não olhe o negativo, não olhe o problema, não olhe as dificuldades, olhe as promessas. Olhe aquilo que o teu único Deus, o teu Pai maravilhoso tem para você. Olhe as promessas que Ele tem para você. Ele diz que aonde você colocar a planta dos pés será seu. Então ande, caminhe declarando que aquilo é seu. Ande, caminhe declarando saúde. Ande, caminhe declarando a vitória na sua vida. Ande, caminhe dizendo, eu creio em Cristo. Ande, caminhe declarando a palavra de Deus. Esther fazia isso. Nós devemos fazer isso. Uma qualidade de alguém que vai se tornar, alguém que está se tornando uma rainha. Esther tinha essa qualidade. Esther, foco positivo, a gente pode dizer também que ela aproveitava as oportunidades, não se escondia, né? Porque ela não ficava olhando o difícil, o não vou conseguir. Não. Imagina você num concurso de beleza ficar lá se escondendo. Não, se ela foi chamada já, ela sabe em quem tem crido, ela foi chamada, foi escolhida, entrou ali. E interessante que num capítulo fala que quando ela entrou, entraram as outras. Eu não lembro quantas entraram juntas, quantas foram as escolhidas. Mas quando ela entrou, ela já teve graça aos olhos de uma pessoa que estava incumbida de cuidar delas. Irmã, quando você chega no lugar, você já encontra graça. Então, ela já encontrou graça, ela já sabia. Ela não era porque ela era, mas porque ela sabia em quem ela cria. Ela sabia que o Deus Todo-Poderoso estava com ela. E ela andava e caminhava sabendo que Ele estava cuidando, protegendo. E ela se colocava debaixo da proteção de Deus. Então, não havia problemas, não havia dificuldades para ela. Ela falou, isso deixa para lá. Deixa para lá. Deixa para lá. Não, isso é bobagem. Bobagem. Vira a página. Ela virava a página e seguia em frente. Então ela lá no concurso já achou graça aos olhos da pessoa. E eles já começaram a servi-la de outra forma, de outra maneira. Então, por quê? Fácil de conviver, né? Fácil. Nós vamos ver depois aqui que ela era uma pessoa humilde, fácil, amável. E ela deixava, então, o lado negativo e focava no positivo. Que nós possamos focar sempre no positivo. Não olhe a circunstância, não olhe o problema. Eu preguei uma vez e até comentei, falei assim, que tem um desenho, porque a gente vira avó e daí a gente começa a assistir uns desenhos com as crianças e tem um desenho que fala assim, o leãozinho fala assim, eu rio da cara do problema. Então que você ria do problema, que você ria da dificuldade, que você ria da enfermidade.
Por quê? Porque você tem o Deus Todo-Poderoso. Ele está com você. Ele que está com você. Não é o problema. Olha onde está o problema. Não é o problema, não é a dificuldade. Não são as circunstâncias que vão mudar a sua vida. Quem é que muda a sua vida é Cristo. E Cristo está aqui. E onde nós estamos? Nós estamos assentados nas regiões celestiais juntamente com Cristo. Se estamos em Cristo, você vê o problema, a dificuldade como? Eu rio da cara do problema. Olhe para isso como bobagem. Bobagem. Não perca o seu sono. Sabe o que vai acontecer se você perder? Isso! Não perca seu sono. Sabe o que vai acontecer se você perder o sono? Rugas! Como você vai ser uma rainha linda, formosa, maravilhosa, com rugas? Não se preocupe. Esther não se preocupava. Então, Esther tinha um foco que era o Deus único, o Deus Todo-Poderoso. E Esther focava no positivo, não olhava as dificuldades. Não falava das dificuldades. Sabe aquelas pessoas que chegam e falam assim: ai, Rose, que difícil. Eu fui no médico e ele falou que meus exames estão muito ruins. O meu colesterol está alto. A minha pressão está alta, está baixa, está alta, está baixa. Que a sua não é sua. O problema não é seu. O que você tem é saúde. O que você tem é paz. O que você tem é alegria. Então não foque nisso. Ainda foca e ainda começa a falar. Começa a adorar o problema. Já pensaram nisso? Que quando começa a falar do problema, começa a falar da dificuldade, o que nós estamos fazendo? Adorando ao problema. Não adore o problema, adore ao único Deus. E aquilo que a gente foca, cresce. Porque a gente põe a energia ali. Jó falava assim, que aquilo que ele temia veio sobre a vida dele. Para que falar sobre o problema? Para que? Eu sempre brinco, falo assim, que a sua única preocupação seja estar preocupada por não estar preocupada. Puxa, 1000 estão caindo à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei abalada. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. O Deus, o meu único Deus, me guarda, me protege, me coloca na sua mão. E com as suas asas me protege. Amém. Esse Deus maravilhoso cuida das nossas vidas. Então essa rainha que está se tornando aqui ainda, ela nem é rainha. Mas ela já tinha essa qualidade maravilhosa. A primeira, servir ao único Deus. E a segunda, focar no positivo. E o positivo nosso é focar na palavra de Deus. Foque no que a Bíblia diz. Não foque no que o médico diz. Não foque no que a amiga diz. Não foque no que o inimigo diz. Não foque no que as línguas falam. Mas foque na palavra de Deus. Tem estudos científicos que falam, né, que se você não mexer em algumas coisas, elas vão se resolver sozinha. O pastor Pio fala, né, no andar da carruagem as abóboras se acomodam, não é? Muito profundo. Mas porque se a gente declarar a palavra e não presta atenção naquela desordem aparente que o diabo tenta trazer às nossas vistas, e a gente vai olhando como Deus está vendo e como a gente vê, como ele vê, e declarando a verdade, aquilo vai se ajeitando. Com certeza. Sem a gente gastar energia. Né? Sem focar e sem se tornar amargurada, aquela pessoa chata. Né? Você falou, vai chegar lá, ficar puxando a Anitta assim, ai, Rose, desse da vida. Ai, olha isso. E é sempre a mesma coisa, patinando na mesma coisa, não sai do lugar. Né? Verdade. Então, vamos seguir como Esther. Vamos seguir como Esther. Sabendo em quem nós temos crido. Esse Deus Todo-Poderoso que é Jesus Cristo. E vendo a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. Esse é o nosso foco positivo. Não veja os problemas, não veja as dificuldades. Foque na palavra. Foque na palavra. Vamos deixar o próximo para nosso próximo. Vai ter mais. Vai ter mais um pedaço ainda. Vamos aprender um pouquinho mais. Até o próximo. Então, que bom que você ficou aqui conosco até agora. E se programe para o nosso próximo episódio. Parte 3 de Esther.